Israel controle a totalidade do ar, da terra e dos mares, porque foi isso que Israel fez em 2007, quando Hamas ganha uma eleição com o próprio aval da Casa Branca. Essa eleição foi controlada pela Casa Branca. Então, assim, é uma contradição em termos. Eu aceito a sua soberania, mas se eu definir o seu governo, essa é a narrativa europeia, que isso foi até um texto, né, Pedro, se eu puder colocar aqui para os nossos leitores, para que as pessoas entendam o que foi a declaração dos países europeus pela liberdade da Palestina. Então, acho absolutamente problemático que o presidente Lula use essa expressão europeia para qualificar o Hamas. Se você for ver outras expressões, África do Sul, o próprio rei da Jordânia, que mais ajuda do que atrapalha, né, que deve sentir ali da casa dele o cheiro das crianças palestinas mortas e é incapaz de barrar um único míssil de Israel, né, apesar de ter exército. Então, Kiko, eu acho que, assim, falar pela Palestina hoje, falar contra o genocídio, é aplicar sanções a Israel. É isso que é a verdadeira... e deixar que os palestinos se autodeterminem. É simplesmente que eles não sejam atacados. Nós não temos que determinar por ninguém. Eu não tenho que falar como o Sudão tem que se governar, como a Palestina tem que se governar, como o brasileiro tem que votar. Isso é colonialismo. Isso nada mais é do que a partilha de uma terra arrasada, que é a Palestina. Isso é a partilha europeia. É a continuidade que eles vão dar através da PA, que é a autoridade palestina. Então, eu achei que isso foi um erro absurdo do Lula, ter falado isso, e eu não sei, assim, eu vou dizer para você, se eu fosse palestina eu ia querer o Hamas, eu com certeza não queria o Hamas. O Hamas é uma dissidência teocrática, mas eu não sou palestina, eu não tenho o direito de falar como os palestinos vão se defender. E mais, não existe só o Hamas, existem pelo menos 12 outros da verdadeira resistência de libertação da Palestina. Isso é enterrar a libertação palestina. E se não fosse eles, que eu não sei se haveria um palestino vivo hoje. Eu não sei. Da mesma forma que estigmatizaram o Mandela e a ANL, como, eu não sei como é em português, a ANL, como terroristas, entendeu? E a própria ONU reconhece, artigo 51, se você está sob colonização, você tem direito à resistência armada, é o que te resta. É o que te resta. Se alguém entrar na sua casa aqui com uma arma, eu vou pedir para você defender como? Eu vou pedir para você sucumbir? Não é assim que funciona o direito de defesa, né? Então, acho que isso foi um erro dramático do presidente Lula. Eu achei que, por exemplo, o discurso do Petro foi muito mais incisivo. Tudo bem, a gente tem que ver que o Petro não pode se reeleger, né? É o último ano dele. O Lula quer se reeleger, mas eu achei que aí eu não sei se foi por cálculo, eu não sei se foi por acordo, ou se foi simplesmente por uma falta de entendimento de entrar na narrativa europeia da partilha da Palestina, da partilha colonial, do que resta dos escombros, dos corpos, do sangue correndo nas ruas da Palestina. Muito bem. Sara, agora, de qualquer maneira, o Lula tem falado contra o genocídio lá, né? Ele tem se manifestado. Coisa que, por exemplo, parlamentares de esquerda não fazem no Brasil. E o Lula, pelo menos, dá um recado importante nos fóruns onde ele está. Você fez uma matéria muito boa falando desse lobby israelense que atua fortemente no PT e no PSOL. E tem ali uma mistura de dinheiro com ameaças, com uma tentativa de intimidação, tal. Daqui a pouco eu vou botar o link dessa matéria que a Sara fez, para variar, muito corajosa. O Lula está à esquerda da esquerda brasileira, no caso da Palestina, com todos os poréns que você está levantando aí. Eu acho que o que você está trazendo é muito fundamental. Como que eu vou fazer sanções a Israel? Como eu vou realmente defender a autonomia, a soberania, a liberdade da Palestina, se eu tenho um Congresso acovardado? Se eu tenho um Congresso comprado? A gente saiu com essa matéria, que é o Stand With Us, que se auto-intitula instituição educativa, instituição de conscientização,
E nessa matéria, a gente mostra como o Bruno Bimbi, que se autodeclara, se não me engano, ele é um representante da Stand With Us e Sim. ex-assessor do Jean Willis, né, do deputado Jean Willis, que foi número que foi a Israel também participar ali das excursões de conscientização sionista. Né? Então, eu acho que tem dois modos operantes. Você é meu amigo, você é meu inimigo. Eu vou ir com você, eu vou te convidar, vou te dar alguns presentes, umas viagens, privilégios, mas se você não aceitar, eu vou começar a te assediar, eu vou bater na sua porta, eu vou insinuar que eu vou te levar à justiça como terrorista, tá? Ou como um difamador. Isso é muito grave no Congresso Nacional, porque eles estão intervindo com o livre, o Stand With Us está intervindo com o livre mandato, com a liberdade parlamentar. Eles mandam cartas, nós publicamos uma carta muito problemática. Então, assim, acho que é bastante... o Lula, nesse aspecto, está isolado, porque, inclusive, até na nossa denúncia do Stand With Us, todos os 4, 5 deputados que foram as nossas fontes não queriam sair com o próprio nome. Olha, Pois é. eu acho que Que faltou coragem vergonha. aí, agradeço as Que minhas gente fontes, mas covarde, né? faltou coragem aí de Faltou. dizer eu fui assediado, eu estou me sentindo assediado, eu não concordo de ter isso na minha porta todo dia, eu tenho direito como parlamentar de me expressar e de não concordar com o lobby, com o chamado lobby. E esse é um modo operante muito antigo, Kiko, muito bem treinado, muito bem ensaiado. O próprio John Mearsheimer conta como isso funciona no seu livro, ele conta como isso funciona ali nos Estados Unidos. Na Inglaterra, nós temos vários, né? Começando pelo Friends of Israel, que jogou pelo menos £1 milhão na campanha do Keir Starmer. Tudo isso vem com um preço, que é a falta de autonomia, a falta de liberdade, e não é para isso que a gente elege. Então, o Lula está completamente isolado. Eu não vejo um deputado realmente fazer nenhuma intervenção potente, correta, real. São todas, sim, sempre muito tímidas e acovardadas. E aí eu peço para ele que ele se inspire na coragem do povo palestino, daquelas crianças filmando com seu celular para denunciar, dos próprios europeus, né? Quantos amigos meus, jornalistas lá, não tiveram as casas invadidas pelo Scotland Yard, acosados, né? Assediados por estar por estar reportando para o mundo o que está acontecendo na Palestina. Quantos amigos eu não tive nisso, né?